o Diário de Notícias, especial Eleições 2024. Eu sou Karen Crisóstomo, estamos aqui pela Rede Gospel de Comunicação, com transmissão também em todas as nossas plataformas digitais e Rádio Gospel FM. Estamos recebendo os candidatos à Prefeitura da cidade de Cotia, para conversar sobre plano de governo, entender o atual momento da cidade e também conhecer os projetos de cada um para o futuro do município. E hoje nós estamos recebendo a candidata Cida Aires, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Boa noite, candidata, seja muito bem-vinda ao Diário de Notícias Especial Eleições. Boa noite, Karen. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, né? Um canal super importante. E agradeço também a oportunidade de estar trazendo, né, para os munícipes de Cotia as nossas propostas. Vou começar fazendo um breve currículo da candidata. Cida tem 53 anos, mora em Cotia há 46 anos. É enfermeira, servidora pública e mãe solo de 3 filhos. Cida Aires também é militante feminista, defensora do Sistema Único de Saúde e já liderou as lutas do funcionalismo público da saúde na cidade. Candidata, por que você escolheu a vida pública, a vida política? Olha só, eu moro em Cotia há quase 50 anos, né? E eu fui morar muito pequena em Cotia e sempre morei na periferia. Então, eu sempre tive contato diário com os problemas que a periferia enfrenta, que as pessoas pobres, né, enfrentam na cidade. E desde muito cedo eu comecei a me interessar por estar participando da vida política da cidade e estar contribuindo de alguma forma para ajudar a resolver esses problemas e até mesmo para denunciá-los. E isso acabou me levando a entrar na vida política e entrei de início pelo movimento estudantil. A primeira vez que eu fui candidata na cidade foi em 2020, a vereadora em um coletivo. Em 2022 eu fui candidata a deputada estadual. E hoje eu estou candidata a prefeita, porque eu acredito que a cidade precisa de mudança de fato. E todos os outros candidatos que estão, nós acreditamos que não transmite a realidade da transformação que nós precisamos de fato. Candidata, você vem também com uma vice que também é mulher, a Gerlane Souza, do Partido Rede. Falando em coligações, quem ou quais partidos estão ao seu lado nessa luta pela Prefeitura de Cotia? Bom, nós estamos na federação, né? PSOL Rede, que faz parte de uma federação que foi constituída lá em 2022, final de 2019, início de 2022, quando foi as eleições presidenciais, e nós continuamos nessa federação. Então, os únicos 2 partidos que estão hoje na minha candidatura é PSOL e Rede. A gente tem outros partidos, né, progressistas e de esquerda na cidade, mas, infelizmente, os partidos de esquerda estão com outros candidatos. Por exemplo, o PT, com quem nós poderíamos estar numa aliança, hoje caminha com o PSD, que é a máquina, né? Que é com a candidata do atual prefeito. Tem o PCdoB, que também resolveu apoiar o outro candidato de um partido progressista também, o PDT, que é o Wellington Formiga, mas que infelizmente também tem uma base muito conservadora, que não dialoga com a nossa. Então, não foi possível fazer aliança. Então, hoje só somos PSOL e Rede. Então, a gente vai começar a nossa conversa agora com um problema para todos que acessam a região, que é a mobilidade urbana. Mais precisamente, a Raposo Tavares, que é ali a principal via de acesso. Eu tenho algumas perguntas sobre esse tema e a primeira é: o que você vai fazer, se for eleita, para melhorar a chegada e a saída desses moradores de Cotia? E também é curioso falar sobre esse tema porque, especialmente em Cotia, quando nós olhamos o tamanho do município, ele pega também a região ali chamada de Granja Viana, onde o poder aquisitivo é bem elevado. Esse reflexo é visto ao chegar na região. Cada vez mais essas pessoas estão acessando, comprando imóveis lá e cada vez mais entrar e sair ali de Cotia fica impossível. Temos também um trânsito absurdo nas principais vias que dão acesso ali também. Esse fluxo funcional para a entrada de vez e a saída da cidade. No seu plano de governo, tem algo para facilitar essa mobilidade? Tem alguma conversa com o Estado também? Olha só, nós temos sim, dentro do nosso plano de governo, propostas, né? Um planejamento para resolver as questões de mobilidade na cidade, de transporte público. O problema da Raposo Tavares é um problema que envolve primeiramente o governo do estado, porque é uma rodovia estadual.
Hoje, o governador Tarcísio de Freitas, ele tem um projeto chamado Nova Raposo. Era isso que eu ia perguntar, a senhora é de acordo com esse projeto? Não, não sou. Inclusive, eu faço parte de um movimento, né, em São Paulo, chamado Nova Raposo Não. Ajudo na organização dentro do município de Cotia, porque nós acreditamos que esse projeto ele foi construído e está sendo colocado em prática de uma maneira que não é muito transparente. Por quê? Porque não foi feito o diálogo necessário com a população, não foi feito os estudos necessários de impacto ambiental e ainda pretende colocar na Raposo Tavares pedágio, o que vai onerar ainda mais o bolso do trabalhador que precisa se locomover pela Raposo Tavares todos os dias para ir trabalhar. Nós acreditamos que é necessário fazer esse diálogo com a população, é necessário que a governança do município de Cotia se envolva nessa estratégia. Por quê? Porque nós acreditamos que o problema da Raposo Tavares só vai ser resolvido de fato se houver investimento em transporte público de massa e de qualidade. Porque as pessoas não vão deixar os seus carros em casa, né, para andar de transporte público, se esse transporte não for um transporte de qualidade e um transporte seguro e rápido. Mas você não vê a necessidade desse investimento? São 7 bilhões de reais para uma via que é estadual, que leva o acesso. Por que isso, ser contra isso, Cida? Não, na verdade, assim, eu não sou contra mexer na Raposo Tavares, né? Resolver o problema da Raposo Tavares é extremamente necessário, porque a gente não consegue mais andar praticamente na Raposo Tavares. O que eu estou dizendo é o seguinte, que não adianta você alargar Raposo Tavares agora e não fazer um investimento em transporte público de massa, porque senão você resolve o problema agora, a população vai continuar aumentando, até mesmo porque a especulação imobiliária naquela região está muito grande. E aí, daqui a 20 anos, a gente vai estar sentado conversando sobre os mesmos problemas, como resolver. Então, a gente precisa realmente mexer na Raposo Tavares, fazer alças de acesso, mas a gente precisa também investir em transporte público de massa e de qualidade, porque senão a gente vai estar com o mesmo problema daqui a alguns anos. No seu plano de governo, você cita as BRTs, né, como solução, candidata. Como seria essa melhor solução? Sim, as BRTs, os corredores de ônibus, né, exclusivos de ônibus na rodovia, é uma alternativa para você fazer o transporte andar mais rápido. Mas, como eu disse, também é necessário investir em transporte de qualidade, você ter transporte de boa qualidade. Aí as pessoas falam assim, mas o município não pode resolver isso porque é estadual, mas a lei pode ser mudada. Havendo boa vontade, a lei pode ser mudada nesse sentido. Então, a gente também defende, está no nosso plano de governo, como você mesmo disse, né, as BRTs, e também está no nosso plano de governo as ciclovias para quem vai por percurso menor e que prefere usar esse meio de transporte. Agora a gente vai mudar de assunto, mas com uma pergunta que vem de um morador de Cotia. Sim. É muito comum aqui na cidade de Cotia que nós fiquemos esperando horas e horas para um atendimento de saúde pública. Eu queria saber qual é a sua proposta para melhorar, né, esse requisito de saúde para o povo. Olha só, o problema de saúde em Cotia é realmente, acho que a saúde em Cotia é a pauta que hoje requer mais atenção. A gente tem filas hoje em Cotia abarrotadas de pessoas aguardando por exame médico, aguardando por cirurgias, e a atenção com a saúde ela é extremamente necessária. No nosso plano de governo, nós temos como prioridade em Cotia zerar essa fila de exames através de uma parceria com a iniciativa privada, e a gente pretende pagar isso através de emendas parlamentares trazidas, né, através dos parlamentares que podem nos ajudar, obviamente, construir um centro diagnóstico, porque não adianta você zerar a fila e não ter instrumento para impedir que ela volte a crescer. Temos também como proposta melhorar os equipamentos de saúde que nós temos hoje e ampliá-los, né? Porque a cidade ela cresceu muito sem planejamento e os equipamentos que a gente tem hoje são os mesmos que atendiam quando a população era metade do que ela é hoje.
e abrir concurso público, contratar mais funcionários, levar o AME para Cotia, porque Cotia precisa de especialidades, e construir uma casa de parto. Obviamente que nós temos muitas outras propostas para a saúde, mas essas são as nossas propostas principais. E aí eu fui observar o plano de governo, eu não vi nenhum ponto sobre a criação de novos espaços. Vai ter no plano de governo da senhora a criação de novos espaços ou esses 3 hoje já dão conta? Olha só, Cotia tem, na verdade, 3 pronto-atendimentos adulto e 1 pronto-atendimento infantil. Então, são 3 adultos e 1 infantil. Um adulto em Caucaia, um adulto perto da região central, que fica no bairro do Atalaia, e um no Parque São Jorge, ali mais próximo da Granja Viana, e temos o pronto-socorro infantil, que foi inaugurado agora recentemente, ficou 2 anos pronto e fechado, foi inaugurado agora recentemente, que fica na região central também. Nós temos sim, né, como proposta, criar outros pronto-atendimentos em outros pontos. Só que, como eu te disse, o problema da saúde em Cotia é tão ruim, a saúde em Cotia está tão ruim, que a gente requer primeiro da atenção à atenção primária, que hoje é o que está mais precário, né? Essas unidades de pronto atendimento, elas funcionam sob terceirização. A gente também tem como proposta ir tirando da terceirização aos poucos. Que é essa reversão de privatização que a senhora cita no plano de governo. Como que funcionaria isso e como isso beneficiaria? Porque vai numa contramão. Porque hoje a gente vê muito, né, a parceria público-privada e essa sua tendência no seu plano dessa reversão. Como funciona? Olha, os equipamentos de serviço público, eles devem ficar sobre a administração pública, né? Nós acreditamos nisso e defendemos isso. Quando a gente fala de fazer isso aos poucos, porque não tem como você desmontar tudo de uma vez. Até quando você terceiriza, você não faz tudo isso de uma vez, você vai fazendo aos poucos também, né? Porque senão você cria, ao invés de resolver as coisas, você cria um problema para a sociedade. Então, essa ideia de ir fazendo gradativamente é começar, faz primeiro no equipamento, depois faz em outro, até mesmo porque você precisa abrir concurso público, você precisa contratar mais funcionários públicos para suprir aquela demanda que hoje não é do funcionalismo público. E também tem os contratos, né, que foram assinados, que se você quebrar, você paga multa. Então, isso também a gente precisa levar em consideração, porque se você não levar, você está agindo com irresponsabilidade. E Cida, você pode falar um pouquinho para a gente também sobre a casa de parto que você citou aqui também? Eu tentei buscar lá no plano de governo, fiquei curiosa sobre esse projeto. Olha só, essa pergunta que você me fez, várias pessoas me fazem, porque falam assim, por que não uma maternidade? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Quando você fala em maternidade, você fala de um equipamento de saúde mais complexo, né? Onde você, na maioria das vezes, você precisa ter UTI neonatal, você precisa ter um médico obstetra, salas de parto cesariana, né? Você precisa ter uma complexidade maior. A casa de parto, ela é mais direcionada para fazer parto mesmo humanizado e partos naturais, onde as mulheres que vão parir os seus filhos ali, ou até mesmo durante a gravidez, elas já são acompanhadas desde o início por uma doula. O que hoje quem tem acesso são só as mulheres de um poder aquisitivo maior. E nós queremos levar isso para as mulheres da periferia também. Aquelas que estão com uma gravidez, uma gestação, correndo bem, sem nenhuma complicação, e que tudo indica que o parto também vai ser sem nenhuma complicação, a tendência é ser um parto natural, ela vai parir ali com assistência da doula, vai ser acompanhada por ela durante toda a gestação. E o bom da casa de parto também é que é um ambiente, o próprio nome já diz, né? Uma casa, é um ambiente mais acolhedor, como se diz assim, sem aquele estresse todo de um ambiente hospitalar. E com acompanhamento o tempo todo de familiar, a escolha dessa mulher. Então, é por isso que que eu escolhi uma casa de parto ao invés de uma maternidade.
Legal. Vamos trocar de assunto agora e falar de segurança, porque segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o município lá de Cotia registrou mais de 1.300 furtos entre janeiro e julho deste ano. Quais são os planos de governo da senhora para que esses números diminuam, Cida? Olha só, como eu te disse, Cotia cresceu muito nos últimos anos, né? Fez um boom e não houve investimento e não houve planejamento. Hoje, o policiamento, eu falo de polícia militar, que nós temos em Cotia, ele não atende às necessidades nossas reais hoje. Alguns candidatos falam muito que tudo passa por equipar a Guarda Municipal, por investir na Guarda Municipal. Isso é necessário? Muito, muito, porque a Guarda Municipal nos ajuda muito. Mas a gente não pode transferir para a nossa Guarda Municipal toda a responsabilidade da segurança do município. O governo do estado também é responsável por isso. Então, precisa articular com o governo do estado para que aumente o efetivo da Polícia Militar em Cotia. É necessário, como eu disse, investir também na nossa Guarda Municipal, principalmente em infraestrutura e investir em educação permanente, em capacitação permanente dessa guarda, para que nos ajude na prevenção, principalmente na prevenção de aumento da criminalidade, principalmente violência contra a mulher, LGBTfobia, racismo, crimes de racismo. A gente precisa capacitar a nossa guarda para nos ajudar a evitar que isso aumente e a intenção é erradicar mesmo, né? Mas principalmente nos ajudar que aumente. Outra coisa também, nós temos uma delegacia da mulher em Cotia hoje que funciona em horário comercial. Então, nós vamos também fazer com que a delegacia da mulher funcione por 24 horas e temos também no nosso plano de governo criar um observatório de combate à violência contra a mulher, LGBTfobia e os crimes de racismo. Vamos falar agora sobre moradia, candidata, porque como será no seu governo a questão da moradia, principalmente a moradia popular? Olha só, Cotia tem um déficit muito grande de moradia. A gente vê dois extremos ali muito gritantes, né? Justamente. E hoje o investimento que se tem, né, na cidade em moradia, os empreendimentos que já aconteceram, que estão acontecendo na cidade, elas não atendem quem mais precisa. A maioria das pessoas que fazem a aquisição dessas moradias hoje, elas estão vindo de fora para Cotia. E o nosso povo mesmo, da periferia, continua sem ter onde morar, morando em locais de risco. Então, o que nós vamos fazer? Parceria com o governo do estado, com o governo federal, para trazer para a cidade, novamente, Minha Casa Minha Vida, tem investimento lá, que é um programa que realmente dá acesso ao povo que mais precisa. Esse é um dos nossos intuitos, levar a sério e continuar fazendo a fundo a regularização fundiária no município, isso é muito importante, e fazer toda uma reurbanização da cidade. Tem uma informação lá no plano de governo também, candidata, que acaba dividindo opiniões dentro e fora da esquerda e é amplamente rejeitada por conservadores. Inclusive, é usada contra o seu colega de partido que está disputando a prefeitura aqui em São Paulo. Você cita a desapropriação de terrenos ociosos, que não cumprem a função social para a habitação popular. Candidato, explica um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, na TV e na rádio, como que funcionaria esse processo? Olha só, isso não é só em Cotia, né? Isso existe em vários lugares. Terrenos, propriedades que são deixadas lá, que não cumprem função nenhuma, né? Como o plano de governo diz. O proprietário não paga imposto há muitos anos, existe até uma dívida, né? Com a própria prefeitura ou com o próprio estado, e que ele precisa ter alguma função. Então, o poder público pode fazer isso, desapropriar aquilo e usar para a construção de moradias, né? E muitas das vezes existem até imóveis que é do próprio município e que não está tendo utilidade nenhuma, que também pode ser usado para isso, né? Quando a gente fala de imóveis que não está fazendo
o seu papel, a gente não fala só de privado, a gente fala também de imóveis públicos. A gente teve, por exemplo, agora, recentemente, um leilão enorme em Cotia da Prefeitura de imóveis, inclusive terrenos enormes, que foi vendido a preço de banana. E enquanto nós temos, como eu te disse, várias pessoas na periferia morando sem ter casa para morar e morando em situação de risco. Por que não usou esses terrenos para construir a habitação popular? Então, é essa a nossa proposta. Quando a gente fala de terreno, de propriedades que não cumprem o seu papel social, a gente está falando de imóveis que estão lá praticamente abandonados, né? Nada é construído ali, nada é plantado ali, nada é feito ali e também não se paga imposto. Agora, educação, o assunto, e a pergunta vem das ruas. De Cotia, nós temos uma defasagem muito grande na educação, assim como várias cidades de São Paulo. Qual é a sua proposta para melhorar essa questão da educação e para que todos possam ter acesso ao estudo, já que eu sou estudante também? Gosto muito quando vem essas perguntas de munícipes, e são jovens e que são pessoas que estão ali mesmo querendo uma melhoria, e ela em específico na área da educação. Qual que é o seu plano, Cida? Sim, olha só, a educação em Cotia também é um problema muito sério, né? Nós tivemos agora, na última administração, nos últimos 4 anos, por exemplo, as crianças ficaram sem receber uniforme escolar, o que é uma vergonha, né? As crianças passarem 4 anos, é um governo inteiro, sem receber o uniforme escolar. Então, nós pretendemos evitar que isso aconteça fazendo como? Fazendo parceria com as costureiras locais para que elas mesmas produzam os uniformes escolares. E isso também vai gerar renda para dentro do município, vai ajudar mulheres principalmente, né? Porque as costureiras ajudar mulheres principalmente para que tenham, né, seu ganho, melhore a sua renda. E também elas não vão produzir só os uniformes escolares, também vão produzir da Guarda, da Demutran, né, todo o uniforme aí cedido pela Prefeitura. A gente também pretende ampliar as escolas que nós temos hoje, porque a gente tem um número muito grande de crianças em sala de aula e elas continuam pequenas, a população aumentou, construir outras novas. Pretendemos estender os horários das creches até às 19 horas, para as trabalhadoras e trabalhadores terem um horário melhor, né, mais confortável para deixar seus filhos. E pretendemos também contratar mais professores, mais profissionais da educação através de concurso público. E Cida, você é a favor também do ensino tempo integral? Sim, sou a favor do ensino em tempo integral. Só que eu sou a favor, não da forma que está sendo feita hoje. Porque para um aluno ter prazer em ficar dentro de uma escola o dia todo, em período integral, ele precisa ter ofertas de outras coisas, né? Como, por exemplo, cultura, como, por exemplo, esporte, até mesmo porque a educação, ela está ligada com tudo isso. Então, a gente precisa ter uma escola mais bem estruturada e precisamos oferecer isso também dentro das escolas. Vamos para mais uma pergunta das ruas, candidata, e agora o tema é cultura e lazer. O que você vai fazer em relação aos espaços de lazer na cidade de Cotia? Muitas vezes a gente tem que sair da cidade, pois não tem nenhum parque. Olha, realmente. Não tem nenhum parque? Quando veio essa pergunta, eu até fui pesquisar. Falei, gente, não é possível que Cotia não tenha nenhum parque. E não tem mesmo, né, Cida? Olha, nós temos 2. Nós temos o Parque Semucan. Ah, então tem. Que fica no quilômetro 25 da Raposo Tavares, porém o Parque Semucan, ele é um parque que pertence à Prefeitura de São Paulo. Ah, então por isso que não considera. Por isso que não é considerado. A administração fica com Cotia, mas o parque pertence à Prefeitura de São Paulo. E é longe, é afastado também. Isso, e é afastado da região central. E também da periferia mais ainda. E nós temos um parque que foi criado, inclusive, bem próximo da minha casa, na periferia, chamado Chico Anísio. Só que esse parque, por incrível que pareça, desde que foi construído, ele continua fechado. Então, é praticamente isso que o menino falou. Isso mesmo. Não tem parque mesmo. Isso mesmo. E aonde o pessoal de Cotia vai aos finais de semana, gente? Para o shopping. Para o shopping, quem pode ir ao shopping, né? Como que pode? Quem não pode, fica na rua. Né? Então, precisa sim, né? Inclusive está no nosso plano de governo,
construção de praças, construção de mais parques, para que as pessoas tenham acesso. E uma outra coisa também que nós temos como proposta é criar em Cotia o Domingo na Rua. Fechar a rua, principalmente na região central, né? Como acontece na Paulista, aqui em São Paulo. Isso, como acontece na Paulista, por exemplo. Fechar a rua e ter ali atividade cultural, ter pessoas comercializando ali também artesanato, música. As pessoas podem andar de patins, podem andar de skate, podem andar de bicicleta, né? Para que as pessoas tenham para onde ir para se divertir. Lazer, né? Porque Isso é triste mesmo. você falar que uma cidade não tem um parque, né? Isso mesmo. Até pela questão do urbanismo também, de toda a parte verde da cidade também, né? Porque o parque também promove isso, né? Justamente. Candidata, essa é uma pergunta que eu faço para todos os que sentam nessa sabatina, é uma pergunta que eu gosto muito, que é sobre família. Quais os valores da família para a senhora e o quão ela é importante para a sociedade? Olha, a família, ele é o abrigo, o acolhimento, né? É a referência de todo mundo, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente não pode ver só como família onde existe pai, mãe e filho, né? Às vezes tem pessoas que moram, por exemplo, tem amigos que moram juntos e aquela é a família dele, né? Às vezes a família é composta por 2 mulheres e filho, por 2 homens, né, Cida? E filho. Mãe solo, 3 filhos. É uma família, constituição isso mesmo. De uma família. Ou uma mulher e os filhos, ou um homem e os filhos. Então, a família é uma coisa muito importante. A família precisa ser protegida. O que a gente precisa fazer é não colocar um estigma, né? Aquilo que eu acho que é família é aquilo e pronto, acabou. Não, é respeitar a família como ela é concebida. Né? E dar a essas pessoas o direito que todos os outros têm. Vamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero terminar perguntando por que Cida Aires merece o voto dos eleitores de Cotia. Olha só, Cida Aires merece o voto do povo de Cotia porque é a única alternativa popular na cidade, a única alternativa que não tem amarras nenhuma com os governos que já passaram por aí, o que estão hoje, que não tem amarras nenhuma com nenhum outro candidato, né? É independente e que tem compromisso somente com o povo. O nosso compromisso principal é usar o orçamento público que hoje existe e direcioná-lo para resolver os problemas prioritários da sociedade, os problemas prioritários de Cotia e os problemas daqueles que mais precisam. Então, dia 6 de outubro, vote 50, vote Cida Aires para prefeito. Cida, assim como nós fizemos com todos os candidatos à Prefeitura de Cotia, eu deixo aqui o espaço livre para você fazer as suas considerações finais. Pode ficar à vontade, candidata. Bom, eu quero falar diretamente com o povo de Cotia, né, que está nos assistindo, e dizer o seguinte, que Cotia, não só para mim, mas para toda a população que hoje vive em Cotia, sabe o quanto a nossa cidade está abandonada, o quanto a nossa cidade precisa de atenção em saúde, educação, segurança, transporte, em todas as pastas. Cotia está extremamente abandonada. Nós tivemos aí governos nos últimos 8 anos, que foram governos, por exemplo, que mais tiraram o direito de funcionalismo público, que não governaram para o povo, onde nós vimos tantos crimes ambientais. Então, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente tirar esses governos que estão aí há décadas e que nunca governaram para o povo. Então, eu peço o seu voto de confiança, peço a você que me dê uma chance de mostrar que a Cotia que a gente sonha, ela passa, a transformação dela passa pelo PSOL e nós vamos fazer isso. Então, dia 6 de outubro, vote 50, vote Cida Aires. Muito obrigada, candidata, pela conversa. Querida. Obrigada mesmo pelo seu tempo aqui. Eu sei que é uma conversa que faz com que a pessoa abra a sua cabeça para escolher o seu candidato mesmo, sem ter dúvidas. Eu Obrigada que agradeço, mesmo, Karen. Muito obrigada. E a gente fica por aqui com o Diário de Notícias Especial Eleições 2024. Hoje nós entrevistamos a candidata para a Prefeitura de Cotia, Cida Aires. Uma boa noite para todos e a gente se vê na programação. Boa noite.